pastor, eu não aguento ficar em casa mais, eu quero pregar. Então se pede, a gente ora e pergunta, Deus pode? Deus fala não pode, a gente libera. Se falar que não pode, eu falo não pode. Então é com muita alegria, viu, minha querida, que eu quero te convidar aqui, você e seu lindo esposo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, queridos? Amém. Cuidado aí, viu? Você quer ajuda? Oh, senti firmeza, hein? Eu senti firmeza. Glória a Deus. Digão, como você come no mesmo prato que ela, pode pegar o microfone aí? Não tem problema. Amém. Se coloque de pé, erga suas mãos aqui para o altar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado que nesse momento a minha família está aqui no altar. Ó Senhor, muito obrigado pela sua oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Eu venho colocar agora a vida da tua filha, da tua serva aqui, Senhor, que irá conduzir a tua palavra, Senhor. Que ela não fale nada aqui, Senhor, que seja a respeito de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, conduza toda a direção da palavra, Senhor. Ó Senhor, toma a tua vida nas tuas mãos, guarde ela de todo mal, livre ela, Senhor. Que possa trazer, Senhor, à tua mente tudo aquilo que ela estudou, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir, qualquer coisa eu te chamo, tá? Eu quero que você abra nessa fitinha. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deixa eu explicar. Como o pastor disse, antes do acidente, o Senhor me visitou e o Senhor falou comigo que eu ia pregar sobre santidade. E aí, na correria do dia a dia, acontece um trem, acontece outro, eu tentando fechar a mensagem, eu não consegui de jeito nenhum fechar a mensagem antes do acidente. Antes do acidente, eu vim num culto aqui, onde o pastor falou sobre como se assentar à mesa do rei. Ele pregou sobre como se assentar à mesa do rei, ele falou sobre Mefibosete. Ele explicou que Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, e ele teve alguns requisitos, alguns protocolos para se assentar à mesa do rei. E o pastor disse que para nós se assentarmos à mesa do Senhor, para se assentarmos à mesa do Cordeiro, deixa eu só tirar esse chinelo aqui, tá? Para se assentar à mesa do Cordeiro, também existem alguns requisitos. E depois o pastor veio falando sobre aliança. Ele falou sobre a aliança do Éden, ele falou sobre a aliança de Abraão, e ele falou sobre a aliança que foi feita conosco através de Jesus Cristo. Os irmãos estão lembrados? E depois, na quarta-feira, veio um pastor aqui e falou sobre tabernáculo. E ele disse que nós somos tabernáculo do Espírito Santo, que nós somos templo do Senhor. E ele pregou sobre isso. E foi 3 formas importantes que foi revelada, que foi falado aqui, para se assentar à mesa do rei. E santidade também é algo importante que nós devemos ter para nos assentar à mesa do rei. E aí eu fui entender. Passou o acidente, eu vim para o culto. E aí eu fui entender o que Deus queria de mim. Deus queria primeiro que o ciclo se completasse, que a palavra se completasse, para que houvesse hoje a fala sobre a santidade. E o texto que nós vamos falar, vou colocar essa muleta aqui, se eu precisar eu pego. E o texto que nós vamos falar hoje, se os irmãos quiserem colocar-se de pé, encontra-se no primeiro capítulo de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos falar no verso 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16. Os irmãos encontraram?
Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vem para a escola bíblica, hein? Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, no verso 16, nos diz assim, ó. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, com filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pode se sentar, permaneça com a Bíblia aberta. De vez em quando eu vou ficar mexendo a perna assim, porque de vez em quando dói, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então, irmãos, o nosso tema hoje é santidade. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. E Pedro, ele vem falando do verso 1 ao 25, ele nos explica isso. Ele nos ensina a ter santidade, a buscar essa santidade. Ele nos ensina a buscar a obediência. Ele nos ensina a ter fé. Ele nos ensina a vencer as provações. Ele vem falando sobre isso do verso 1 até o 25. E ele fala que a promessa que foi lançada a nós, ela não pode ser apagada. A morte de Jesus na cruz, ele vem falando do evangelho de Jesus, e ele nos diz que esse evangelho não pode ser apagado. Então, o texto de Pedro, ele começa com a exaltação ao Senhor, depois ele vem falando da fé em Jesus Cristo, depois ele vem falando sobre as profecias que foram faladas no Velho Testamento, e depois ele vem falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Sobre a santidade, que é o que nós vamos falar, sobre a regeneração e sobre a obediência. Regeneração significa ser novo, ser restaurado. É uma pessoa nova. Aquele erro que a gente cometia, hoje nós não cometemos mais. Por quê? Porque nós entendemos que nós aceitamos Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, e pela graça nós fomos salvos, mas, mesmo sabendo que nós somos salvos pela graça, existem alguns requisitos para se assentar à mesa do rei, à mesa do cordeiro, e a santidade é um dos requisitos. A palavra santo significa separado. A palavra santidade significa consagrar, dedicar, afastar do pecado. Às vezes a gente acha que palavra santidade, a gente acha que é algo incomum, né? A gente acha que é algo difícil, mas nada mais do que separar-se do pecado, correr das paixões da carne, deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. E Pedro, quando ele vem explicando isso, ele é esclarecedor naquilo que ele fala, porque ele explica sobre isso. É um texto onde ele nos ensina, nos preparar para buscar essa santidade. Né? Por isso que ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Ele usou essa frase. Se nós olharmos, sede santos está no plural, porque eu sou santo está no singular, porque eu está falando do próprio Deus. Então ele é santo, nós não. Nós temos que buscar essa santidade. Não significa que nós somos santos, somos impecáveis. Não. Esse é o intuito. Sabemos que erramos, sabemos que pecamos, mas nós temos que estar todos os dias em busca dessa santidade, para que nós não possamos errar, pecar. Então nós temos que buscar essa santidade todos os dias. Essa santidade é que vai abrir os nossos olhos. Essa santidade gera intimidade com o Pai. Essa santidade nos gera uma intimidade. Eu estou falando de relacionamento íntimo. Eu estou falando de pessoas que oram, que ouvem a voz do Senhor, que está passando por dificuldade, mas Deus dá providência. É disso que eu estou falando. E Pedro continua falando. No verso 13, ele continua falando sobre isso. O 15 e o 16, ele continua falando sobre a santidade. No verso 17, eu não li o verso 17, eu não pedi vocês que lessem o verso 17, mas no verso 17 ele vai falar que Deus não faz exceção de pessoas.
Deus não faz exceção de pessoas. Qualquer um de nós que quiser buscar a face de Deus, que quiser buscar a santidade do Senhor, nós podemos buscar. Mas para isso nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que entender que santidade nada mais é exemplo. Aquilo que eu fazia de errado, hoje eu não faço mais. Eu roubava, eu mentia, eu adulterava. Hoje eu não faço isso mais. É correr do pecado. E ele continua nos ensinando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. E no 17 vai falar, como eu disse, que ele não faz exceção de pessoas. E eu pensei num exemplo bem simples e fácil de entender. Silvio Santo, por exemplo. Todo mundo conhece Silvio Santo. Silvio Santo é um cara que, se for olhar, se fosse para Deus fazer exceção de pessoa, ele estaria na minha frente. Primeiro, o verso 17 vai falar que não é nem ouro e nem prata. Primeiro, ele tem ouro e prata, que ele é rico. Segundo, ele é descendente de judeu, então ele está na minha frente, porque a promessa veio para ele e foi se estendida a mim. Exemplo simples. Mas diante de Deus, pelo tanto de dinheiro que ele tem, pelo pouco que eu tenho, diante de Deus nós dois não temos diferença. Nós somos igual, o valor é o mesmo. É o mesmo valor. Mas há uma diferença, que é na santidade e na intimidade. Se eu busco santidade, se eu busco intimidade, e ele também busca, diante de Deus, ele vai ter a mesma intimidade que eu. A diferença é a busca. Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos íntimos. E quem são os filhos íntimos? É aquele que se consagra, é aquele que se dedica a Deus, é aquele que faz a obra de Deus e faz com amor. Faz sem interesse. Faz porque ama estar com Jesus, porque ama fazer a vontade de Jesus. E é isso que Pedro quer ensinar para a gente. Ele quer nos ensinar que não é pelo que eu tenho, é pela intimidade que eu busco. Eu ou você temos tido essa santidade? Temos buscado essa santidade? Temos nos esforçado para buscar essa santidade? Ser crente é ser assim. É um processo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que entender que nós temos que buscar essa santidade, porque os nossos olhos já foram abertos. Os nossos olhos já foram desvendados. E viver em santidade ao Senhor. Porque essa é a vontade do Senhor. Custe o que custar. Não importa o preço que nós vamos pagar. Mas nós temos que buscar essa santidade, porque a santidade vai gerar intimidade com Deus. Nós temos que escolher. Nós temos que escolher buscar a Deus, servir a Deus. Lá em Hebreus 12, 14, nos diz assim, esforcem-se para viver para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. É a Bíblia que diz, irmãos. Não tirei isso de livro nenhum, de psicólogo nenhum. Tirei daqui, da palavra. Então, primeiro, nós temos que nos esforçar para viver bem com todos. Porque não tem como eu buscar santidade se eu vivo de bico com o irmão. Né? Primeiro, eu tenho que viver em paz. Para que essa santidade se regenere até a mim. E aí sim, aí eu vou buscar intimidade com o Senhor. E aí sim, eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Só de eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Eu podia não estar aqui mais pela forma que foi o acidente. E olha que eu estava parada, imagina se eu estivesse andando. E quando eu estava pensando lá em casa, organizando a mensagem, o Senhor falou comigo, nossa, você falou de Mefibosete, você pensou que o pastor falou sobre Mefibosete, o cara caiu, quebrou os 2 pés, né? Houve um massacre lá com o povo de Saul. E quando ele foi fugir, que a ama foi levar ele, ele caiu, quebrou os 2 pés e ficou manco. E mesmo ele tendo sangue real, ele não usou isso como mérito para se assentar na mesa do rei. Ele se humilhou, ele se prostrou. E eu hoje, com meu pé quebrado, estou aqui me humilhando diante de Deus e falando com o Senhor. Eu sou obediente ao Senhor. Eu sou obediente. Se o Senhor falar comigo que é para fazer, eu faço. Custe o que custar. Pode me custar o que for.
Mas se for ordem do Senhor, eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. Mas para isso acontecer, a gente não pode se esquecer de buscar a santidade. E como eu disse, a maneira como Pedro explica para a gente isso, ela é esclarecedora, como eu disse. Ele nos prepara para pensar nos erros, nas culturas, nos hábitos que vivemos, que às vezes nós deixamos levar pela cultura, nós deixamos nos levar pelos hábitos. Agora, pelo princípio bíblico, a gente não dá muita importância, não. Aquilo que a Bíblia pede para a gente fazer, a gente não dá muita importância. Mas se for um hábito, se for uma cultura, se for uma moda, a gente quer seguir a moda, a gente quer seguir os hábitos. Mas a gente não pode andar. É isso que Pedro quer nos dizer. Não é para a gente andar com os padrões do mundo. Não é para a gente andar com os padrões da moda. É para nós andarmos com os padrões de Deus. É isso que ele quer nos orientar. É isso que ele está tentando nos mostrar. Porque o hábito, a cultura, ela muda. A palavra de Deus não. E nós temos que entender que a porta do céu, ela continua estreita. Ela não ampliou, ela continua estreita. E para nós, se assentarmos à mesa do rei, essa santidade, ela vai contar com isso. Ela vai contar conosco. Nós temos que contar com ela, né? E nós temos que buscar isso todo dia. A cultura, a moda, como eu disse, ela pode ser mudada. E Pedro nos ensina isso. Ele nos fala isso. É isso que ele está querendo nos mostrar. Mas nós não podemos andar olhando o padrão de moda. Nós não podemos andar segundo a nossa carne. Nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que habita em nós. Nós temos que deixar ser guiado, ser levado por Ele. Santidade não é ser perfeito. Não é ser perfeito, porque perfeito ninguém é. Perfeito é só Jesus. Por isso que diz, porque Ele é santo. Mas nós temos que buscar isso todos os dias. Nós temos que buscar essa santidade dia após dia. E quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, isso já está no nosso DNA. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Nós temos que dar liberdade para que Ele possa entrar e fazer a vontade dEle. Nós temos que pensar sobre isso. O culto passado, o pastor falou sobre a aliança. Pedro também vem falando sobre a aliança, que a morte de Jesus na cruz é uma aliança que Deus fez com nós. Mas é importante lembrar que a santificação é algo que nós temos que assumir, nós temos que querer, decidir. Decidir abandonar o pecado, decidir abandonar aquilo que nos afasta do caminho do Senhor e decidir servir exclusivamente ao Senhor. É isso que nós temos que decidir. E como eu disse, nós precisamos ter e entender que nós temos que andar nesse processo de santificação, para que nós possamos se assentar à mesa do Rei, para que nós possamos entender que quando chegar a nossa hora de se assentar à mesa do Rei, nós entendemos que a nossa caminhada aqui foi uma caminhada cristã. Não é ser apenas religioso. Ser apenas religioso é muito comum. Mas é entender o Evangelho. É entender que Cristo morreu na cruz por nós. É entender que nós não somos religiosos, nós somos íntimos do Pai. Estou falando do Silvio Santos porque eu não conheço ele, irmãos. Talvez pode ser que ele seja um servo do Senhor, eu não sei, eu não conheço a vida dele. Mas pode ser também que ele seja um simples religioso. Mas e a intimidade? Aonde fica a nossa intimidade? Para ter essa intimidade, precisa de buscar a santidade. E o crente que busca a santidade do Senhor, que anda em intimidade com Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele vê milagre acontecer. Ele vê o sobrenatural de Deus acontecer. Porque a gente se sente próximo de Deus.
A gente se sente próximo. Eu, por exemplo, eu achei que eu ia pregar aqui antes do acidente. Eu nem sabia que eu ia sofrer esse acidente. Deus é tão maravilhoso que preparou esse momento hoje, agora. É porque já estava nos planos de Deus. Já estava nas mãos do Senhor. E eu ou você, não vamos deixar o pecado nos dominar. Não vamos deixar os desejos da carne nos manter de pé. Porque tudo isso vai passar. Mas a santidade não. Se nós buscarmos a santidade, a nossa vida eterna vai ser ao lado do Pai. Porque a Bíblia nos diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. E nós precisamos ver a Deus. E nós estamos aqui hoje, é porque nós acreditamos que nós podemos buscar essa santidade todos os dias e que nós podemos nos moldar na palavra de Deus e não nos moldar no padrão do mundo e não fazer aquilo que a carne quer. Porque o diabo, irmão, ele lança bandeja, algo que vai procurar a nos arrancar essa santidade. Porque o pecado, quem domina é ele, já é dele. Então, isso é algo que vai nos tirar do caminho do Senhor. É isso que ele quer e é isso que ele deseja. Mas o desejo de Deus, não. O desejo de Deus é que nós possamos buscar a santidade e ficar firme na presença do Senhor. Ficar firme no caminho do Senhor. É quando você abrir a boca e falar com Deus, você ouvir a voz de Deus. É entender que nós não podemos viver a vida de qualquer maneira. Nós não podemos viver o Evangelho de Cristo de qualquer jeito. Nós temos que entender isso. Que nós somos servo fiel do Senhor. Provações é comum. O texto próprio aqui diz, de Pedro diz, que a provação ela serve para nos fortalecer na fé. Mas a provação serve também para ver a sua verdadeira intenção da sua fé. Esse é o motivo da provação. E a provação ela vem de várias maneiras. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que as provações do dia a dia, que as provações da vida, que as provações que são lançadas sobre nós, faça com que nós desistimos de buscar essa santidade, essa intimidade com Deus. Nós temos que entender que nós somos filhos amados de Deus, somos filhos queridos de Deus. Mas temos que ser íntimo para ser querido. Ele nos ama igual, mas aquele que tem intimidade, ele ouve a voz de Deus. Aquele que tem intimidade, ele vê milagre, ele vê sobrenatural na sua casa. Ele vê Deus agir. E Deus conversa com a gente. Deus fala com a gente. Nós temos que pensar sobre isso. Quando o pecado vier, quando o desejo da carne vier, porque o desejo da carne às vezes fala mais alto, sim, é comum, é normal. A gente não é super crente, a gente não é super-herói. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos o Espírito Santo que mora em nós. E esse Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos livra do pecado, é quem nos auxilia, é quem nos mostra o caminho. E o mesmo Espírito Santo que mora em mim, mora em você. E Deus, irmãos, Ele é fiel em todos os aspectos. Eu não estou triste. No dia eu fiquei chateada porque eu quebrei o pé. Claro que eu fiquei, senti muita dor. Mas eu não estou triste. Sabe por que eu não estou triste? Porque eu sei quem peleja por mim. Eu sei quem é que fala comigo nas madrugadas. Eu sei quem é que me chama de filha querida. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E não é uma provaçãozinha dessa que vai me tirar da presença do Senhor, não. Eu me declarei para o Senhor. Eu disse a Ele, Senhor, eu sou tua, sou propriedade do Senhor. Então faça de mim o que o Senhor quiser. E nós temos que ser assim, andar na dependência do Senhor. Mas não esquecer que para que isso aconteça, nós não podemos deixar a carne nos dominar. Nós não podemos deixar os desejos nos dominar. Os desejos do pecado. Não podemos aceitar as bandejas do diabo.
que elas vão vir todo dia, a todo momento. A Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso derredor, vigiando, esperando para atacar. Mas nós vamos nos manter firmes diante do Senhor. E eu, como serva do Senhor, e vocês que estão aqui também, todos nós que estamos aqui, estamos buscando a face do Senhor, estamos buscando estar diante do Senhor. Nós vamos ficar vigilantes quanto a isso. Nós vamos vigiar e falar com o Senhor: Senhor, me ensina a buscar a sua santidade. E se achar que está difícil, irmãos, é só vocês lerem a carta de Pedro. É só vocês lerem que Deus vai te dar força. Assim como li, e eu estou me sentindo forte diante do Senhor. Porque fraca eu sou mesmo. Pecador eu sou mesmo. Mas eu entendo que eu tenho um Deus que requer de mim santidade. E eu entendo que eu tenho um Espírito Santo que mora dentro de mim. E que esse Espírito Santo, ele faz de mim uma nova pessoa. Porque aquilo que eu fazia de errado, hoje eu não faço mais. Então vamos nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, para que nós possamos buscar a presença dEle todos os dias, para que nós não possamos esquecer que Ele, perdão, irmãos, que Ele é que é o nosso Deus e que nós dependemos dEle a todo tempo. Esse é o Deus que nós servimos. E hoje eu estava lá em casa pensando, e eu pensei no hino que eu estou ouvindo todos os dias, depois desse acidente. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia diante do teu querer, que toda a vida jamais sem te conhecer. Oh, aleluia, Jesus. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, eu te amo, Pai. Eu te amo pela tua fidelidade. Eu te amo pelo teu cuidado. Neste lugar o Senhor é real. E nós estamos aqui diante da tua presença, buscando a tua face. Nos ensina, ó Deus, a buscar a tua santidade. Nos ensina, ó Deus, a te servir de forma melhor. Deus, nós sabemos que somos falhos, mas nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o teu Espírito Santo continue abrindo os nossos olhos para nós buscar a tua presença a todo momento. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, que não seja eu, mas eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o teu Espírito Santo está falando aqui na tua igreja. E eu peço ao Senhor que cada um que está aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, estar diante deles, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, colocar santidade no coração de cada um, que os desejos da carne, ó Deus, venham a ser cancelados, mas que a tua presença venha a ser exaltada. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem honrado a minha casa. Eu sei que eu tenho passado por provações, mas eu sei que o Senhor está comigo. Isso é só para fortalecer a minha fé. E seja, Deus, o que for e venha o que vier, mas a minha casa é sua, o meu lar é seu. E eu creio que o lar de cada um que está aqui nesta noite é teu também, ó Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor testifique no coração de cada servo do Senhor que está aqui nesta noite. E que o Senhor venha, ó Deus, falar com eles na madrugada, assim como o Senhor tem falado comigo. Mas nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, não como servos preferidos, porque entendemos na tua palavra que o Senhor não tem, ó Deus, filhos preferidos, mas o Senhor tem filhos íntimos, e nós queremos nos tornar íntimos do Senhor. É o que eu te peço nesta noite. Continue conduzindo essa igreja, Pai, com o teu poder, com a tua graça.
E que as palavras que for ministradas aqui, ó Pai, que continue sendo debaixo da tua graça, porque esta casa é sua. E se o Senhor quiser ampliar a casa, amplie, ó Pai, porque nós estamos aqui para te servir, para trabalhar para o Senhor. Eu coloco esta igreja nas tuas mãos, eu coloco o nosso pastor nas tuas mãos, ó Deus, que tem feito, ó Deus, o ID do Senhor, que tem pregado a tua palavra, ó Deus, de forma de ordenância correta, como o Senhor manda, como o Senhor quer. Eu coloco a família dele diante do Senhor, porque só o Senhor sabe as noites que ele fica sem dormir, só o Senhor conhece a vida do seu filho, ó Pai, só o Senhor conhece a vida dele. Então eu peço, ó Deus, que o Senhor continue guardando a casa dele nas tuas mãos, e que o Senhor continue, ó Deus, usando o nosso pastor, que ele continue sendo, ó Deus, este pastor cuidador de ovelhas, porque essa é a função que o Senhor deu para o teu servo, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite. Continue abençoando e honrando esta igreja, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado na vida dos irmãos, assim como está sendo exaltado na minha. Provação todo mundo tem. É só vocês olhar para mim hoje. Todo mundo que gosta de pregar de sapato bonito. Hoje eu estou descalço. Mas quem manda em mim, como eu disse, não sou eu. Eu vivo um dia após o outro dia, na esperança de que quando acontecer algo que eu morrer, eu vou para o céu, para a glória, morar com Jesus. Porque é Ele que sustenta a minha casa, é Ele que me visita na madrugada, e essa mensagem é Ele que deixa para a igreja. E que nós possamos meditar na palavra do Senhor e entender que sem Ele nós não somos ninguém. Amém, irmãos?